E agora, para continuar aqui com vocês, vou trazer uma pessoa que vai trazer muito conhecimento de um tema muito bacana do momento. Ana Minuto, isso mesmo. Ela não vai ter só um minuto, não. Ela vai ter bastante tempo aqui para apresentar. Ana Minuto, vem para cá, é um prazer estar aqui com você. E o palco é seu, eu volto daqui a pouco para as perguntas que a gente vai conduzir aqui com ela. Bom, muito obrigada. Bom, gente, é uma alegria estar com vocês. Eu sou Ana Minuto, sou uma mulher negra de pele retinta, estou com cabelos lisos até o ombro, estou com uma camiseta rosa e com um paletó preto. Calça e paletó preto. Atrás de mim tem aí o logo da Web Finance. É uma alegria estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre diversidade, equidade e inclusão e principalmente como isso afeta, impacta o nosso negócio quando a gente pensa em mercado financeiro. Então, meu convite para você é que você pense em algumas perguntas que eu vou fazer agora. A primeira pergunta para você é: você acredita que você é uma pessoa inclusiva? Você acredita que você não é preconceituoso ou preconceituosa? Você acredita que o seu ambiente de trabalho é um ambiente onde todas as pessoas se sentem muito bem por ser elas? Cri, 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 cri. Já conseguiram responder? Então, eu quero que vocês pensem: Ana, mas como é que eu vou saber se realmente onde estou é inclusivo ou não? Eu sempre indico que as pessoas façam o teste do pescoço. E o que é o teste do pescoço? Olhar para o lado e verificar quantas pessoas parecem com você, ou quantas pessoas são diferentes de você. Nós vivemos em uma realidade onde temos pessoas de características diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes, e tudo isso é diversidade. Agora a pergunta é: será que o meu ambiente de trabalho é inclusivo? Será que o meu ambiente de trabalho permite que as pessoas sejam quem elas querem ser ou quem elas estão programando para ser? Tudo isso impacta na diversidade, equidade e inclusão. Somos 213 milhões de pessoas no Brasil e cada uma com uma digital. Isso quer dizer que nós somos diferentes, sim, em vários aspectos. E o convite é que você comece a pensar: por que não? Por que eu não tenho mais negros na minha área? Por que eu não tenho mais mulheres na minha área? Por que eu não tenho mais PCDs na minha área? Por que eu não tenho mais LGBTQI na minha área? Tudo isso são perguntas que nós precisamos fazer, levando em consideração diversidade, equidade e inclusão. E quando a gente pensa em negócio e diversidade, equidade e inclusão, nós estamos falando de perenidade. Quanto tempo você acredita que a sua empresa vai viver se ela não tiver diversidade? Ontem, as pessoas que eram de um determinado grupo resolviam o problema da maioria. Hoje o mundo está mais complexo. O que isso quer dizer? Que nós precisamos de pessoas diferentes para resolver problemas complexos. E para isso, eu vou trazer alguns números para a gente pensar. Quando a gente pensa no Brasil, nós temos 56 milhões de negros. Essas pessoas movimentam 1,9 trilhão por ano. A minha pergunta, para você que é do mercado de capital: você está vivenciando, você conhece essas pessoas, você sabe se essas pessoas compram de você ou não? Quando a gente pensa nessa mudança que está acontecendo a partir da transformação digital, que hoje o cliente tem um direito de comprar de várias fontes, de vários lugares, será que a sua empresa está sendo atrativa para essas pessoas? Quando a gente pensa em mulher, somos 52% da população e 54% da força de trabalho brasileira. Existe um estudo que diz que se as mulheres, até 2030, se mais mulheres entrarem no mercado de trabalho, nós conseguimos aumentar ou melhorar o PIB do Brasil em 328 milhões. E a pergunta é: por que não? Por qual motivo eu acredito que o ambiente onde estou não tem espaço para mulheres, para negros, PCDs, LGBTQIA+, e as outras pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados? Quando a gente pensa, eu adoro muito falar sobre etarismo. Estou quase chegando ali no Zen, ainda não cheguei, mas estou ali correndo para chegar. E até 2030 nós teremos idosos ao mesmo número de crianças.
Até 2050, nós teremos 2 vezes mais idosos relacionados a jovens. O que isso quer dizer? Que o Brasil está acelerado nesse processo de envelhecimento. Somos o 5º país no mundo mais velho. E a minha pergunta para você, que é do mercado de capital, você está pensando nessas pessoas? Você está pensando em retroalimentar o conhecimento dessas pessoas para que elas possam atender à necessidade do mercado? São várias coisas que eu vou trazendo para vocês para que a gente comece a pensar se realmente nós estamos fazendo o nosso papel, que é transformar o nosso mercado para que ele seja de fato mais inclusivo. E passando por esse processo, nós temos aí 24 milhões de PCDs. Quando a gente pensa nesse número, a cada 10 pessoas, só 3 trabalham. Embora nós tenhamos leis que obriguem as empresas a trazerem PCD para dentro das companhias, a maioria das empresas não conseguem cumprir com esse acordo, devido a vários fatores. Um deles é ajustar o espaço para que essas pessoas possam circular e trabalhar livremente. Por que eu trouxe esses números para vocês? Porque ele significa muito. Quando a gente pensa que são essas pessoas que consomem, que são essas pessoas que compram de vários lugares, de várias formas, e que a internet e os aplicativos que nós utilizamos hoje que fazem essas conexões, será que realmente você está sendo inclusivo ou inclusiva? Tudo isso é para a gente pensar nesse processo de organização. Quando a gente pensa em o quanto uma empresa consegue alavancar os seus negócios através de diversidade, equidade e inclusão. Bom, existe uma pesquisa da McKinsey que diz que se uma empresa investe em etnia, ela consegue aumentar aí o seu valor em 33%, a sua lucratividade. Quando pensa em mulheres, em 21%. E quando a gente olha para todo esse processo dentro do Brasil, tem uma pesquisa que diz que as empresas que têm diversidade e inclusão foram responsáveis por 15% do PIB nacional. E empresas que não passaram por esse processo não estão pensando em diversidade e inclusão, 4,5%. Olha os números que eu trouxe para vocês, como eles são poderosos. Mas, Ana, já que diversidade é tão bom, traz tanto resultado para as companhias, por que a gente não consegue fazer diversidade e inclusão de fato no nosso negócio ou no nosso mercado? Bom, primeiro, quando a gente pensa em finanças, é separado, né? Homens sabem fazer contas e mulheres não sabem fazer conta. Eu sou da área de tecnologia. Há alguns anos atrás, eu não vou contar, porque vai que vocês descobrem a minha idade, embora ela esteja por aí, só tinha eu e mais 2 mulheres na sala. Eram mais de 50 homens e 2 mulheres na sala e uma mulher negra. Hoje, quando a gente olha para a área de tecnologia, as coisas não mudaram. A gente percebe que ainda é um número muito pequeno de mulheres que entram na área de tecnologia e conseguem se manter na área de tecnologia. E quando a gente pensa em finanças, não é diferente. E por que eu trago essa questão? Hoje as mulheres são 54% dessa força do trabalho no Brasil, estão em trabalhos, em subempregos. Somos 28% de mulheres negras e também estamos nesse processo de subemprego. E um dos objetivos que as empresas precisam ter, pensando em diversidade, equidade e inclusão, é reter talentos. Então, quando a gente pensa que nós estamos envelhecendo, que a maior parte da população é mulher e são mulheres negras, você tem algum plano de negócio para poder trazer essas mulheres negras para dentro da sua companhia? Quando a gente pensa em benefícios, você consegue pensar em inovação, tendo as mesmas pessoas que entregam as mesmas coisas? Quando você pensa em inovação, você acredita que você vai entregar produtos e serviços diferentes com as mesmas pessoas? Então, o convite é que a gente comece a questionar por que não. E diversidade, equidade e inclusão é o presente, foi o passado e vai ser o futuro. E se a sua empresa não conseguir compreender isso, ela vai ter um impacto muito grande. Quando a gente pensa na Kodak, que acreditava que tudo bem, não precisava inovar, não precisava ir para o digital, ela morreu. Quando a gente pensa na pandemia, milhares de empresas morreram porque não conseguiram se adequar a essa nova realidade que está relacionada à transformação digital. Então, meu convite para você é que você comece a se organizar e pensar, por que não? E aí, outros desafios que é trazido pelas empresas que são relacionadas à diversidade e inclusão, primeiro, é a falta de conhecimento sobre o tema.
Como é um mercado onde são pessoas parecidas, se vestem de formas parecidas, passam por faculdades parecidas, ou pós ou doutorado, essas pessoas não conhecem pessoas de grupos diversos. E isso é um desafio. Porque você também não consegue trazer uma mulher, um negro, um LGBTQIA+, para dentro da sua empresa, porque afinal você não conhece ninguém. Então, meu primeiro convite para você é: atualize seu LinkedIn. Comece a seguir pessoas que são fora da sua caixinha. Porque se você não pensar nisso, você também não vai conseguir se relacionar com pessoas diferentes. Afinal, esse é um ambiente que você conhece. E nós, por afinidade, vamos sempre buscar pessoas parecidas conosco. Um segundo ponto é a questão de você trazer pessoas diferentes para dentro da sua companhia. É um processo desafiador, porque requer também que você mude políticas. E que políticas são essas? De recrutamento e seleção, políticas onde as pessoas se sintam parte da sua empresa, e tem uma questão que é crucial, que é a cultura. Muitas empresas dizem que estão fazendo diversidade e inclusão só na foto. Então, tira uma foto da Ana Minuto e fala: nossa, está lotado de preto a minha empresa. Só que não. Provavelmente sou só eu. O que é um grande desafio. Porque você está mostrando uma coisa que não existe. Quando a gente pensa na geração Z, a geração Z está buscando trabalhar em empresas que têm um propósito. E esse propósito está relacionado até como você se comunica, está relacionado a como você fala com o seu público, está relacionado a quais são as informações que você está trazendo para esse público. Então pense nisso. Será que a minha marca empregadora realmente está sendo diversa? Provavelmente sim, porque todos nós somos diversos. Mas será que ela está sendo inclusiva? Provavelmente não, porque é só você olhar ao seu redor que você vai ver que só tem pessoas parecidas com você, em todos os aspectos. E esse é um desafio para grandes companhias quando a gente pensa em retenção de talentos. Um outro ponto é que as pessoas têm uma tendência de dizer que não são racistas, não são machistas, não são homofóbicas. E nós precisamos reconhecer que, vivendo num país ou num mundo onde a diversidade não é celebrada e é considerado um problema, você não é diverso. Você não é inclusivo. Você tem, sim, problemas em relação a pessoas pretas, você tem, sim, problemas com mulheres, você tem problemas com PCDs, com LGBTQIA+, porque o seu mindset, né, o que você pensa, como você foi criado, impacta nisso. E para você saber se realmente você é uma pessoa inclusiva ou não, principalmente se você é um líder, a pergunta é: você já contratou alguma pessoa negra? E não é contratar uma pessoa negra para ser estagiária. Você já contratou uma pessoa negra para ser líder? Você já contratou uma mulher para ser CIO? Você já contratou um PCD para ser líder da sua produção? Provavelmente não. E aí a gente vai dar várias desculpas em relação a esse tema. Então, todas as informações que eu estou trazendo para vocês é para que vocês comecem a repensar a relação de vocês com diversidade e inclusão. Eu trouxe vários números, e esses números estão mostrando para a gente que tem algo que a gente precisa se organizar para olhar, principalmente quando a gente pensa no mercado de capital. Temos aí 34 milhões de desbancarizados. Quem está olhando para essas pessoas? 34 milhões, 16% da população. Provavelmente ninguém, porque acredita-se que essas pessoas não têm dinheiro. Acredita-se que essas pessoas não têm não sabem utilizar a tecnologia. Acredita que essas pessoas não existem. Porque eu estou tão habituado a um modelo de negócio, a atender as mesmas pessoas, que entregam as mesmas coisas, que eu não consigo compreender, sim, que existem pessoas diferentes de mim que também consomem. E levando em consideração todas essas informações que eu trouxe hoje, a pergunta que eu faço para a sua empresa e para você como indivíduo é: o que você está fazendo, como você está se atualizando para que a sua empresa consiga se manter no mercado, para que a sua empresa consiga aí trazer novas pessoas para esse ambiente, para que a sua empresa consiga minimamente refletir, né, a sociedade. Então, quando a gente pensa na sociedade, são 56% de pessoas pretas, 52% de mulheres, 24% de PCDs, 13% de LGBTQIA+. Aonde essas pessoas estão que não estão sendo representadas dentro do seu time? Pessoas diversas entregam coisas diferentes. Que pessoas você está trazendo para esse ambiente? Quando a gente pensa no negócio, que negócio e como você vai fazer para que as pessoas que sejam diferentes de você estejam dentro dessa companhia? E muito mais que isso, como é que você vai fazer para que as pessoas recebam de forma igualitária?
O governo sancionou uma lei há pouco tempo em que, entre homens e mulheres, que teriam que ter o mesmo salário. Foi um forfé. As redes começaram numa grande confusão, porque tinha muita gente que diz que não pode, que isso, para quê? Não, está muito bem assim, não. E aí a gente percebe o quanto nós acreditamos que só um grupo de pessoas podem ter poder, que só um grupo de pessoas podem ter negócio, que só um grupo de pessoas podem empreender. E isso impacta no seu negócio. Se você não tiver para você escurecido, que você precisa trazer pessoas diversas e ter um ambiente inclusivo, você não vai conseguir manter a sua empresa por muito tempo. Por quê? Vai precisar de inovação. E não são pessoas iguais que vão entregar coisas diferentes. Então, é importante que a gente pense nesse processo quando se fala de negócio. Quando a gente pensa em finanças, infelizmente, ainda hoje, é um dos lugares mais difíceis para trazer diversidade, equidade e inclusão. Porque a maioria dos líderes acredita que não precisa. Não precisa de preto, não precisa de LGBTQI, não precisa de mulher. A gente viveu até hoje. Só que eu tenho uma ótima notícia para te dar. Pode ser que você não exista amanhã. Então, o convite é que você comece a repensar as políticas da sua empresa. O convite é que você comece a pensar quais são as políticas que você tem para trazer mais pessoas e, muito mais que isso, manter essas pessoas. Não é só dizer que tem diversidade, equidade e inclusão, enquanto uma mulher negra estiver ganhando 56% a menos que um homem branco na mesma posição. Não é salutar você ter na base estagiários, todos pretos, mulheres, PCDs, LGBTQIA+, e quando você pensa na gestão, você só ter homens brancos, cis, de uma determinada idade. Não é salutar a gente não pensar numa carreira para as pessoas que passam dos 50 anos. Porque são pessoas que precisarão estar na nossa companhia para que ela possa existir, levando em consideração os números que eu trouxe anteriormente. Então, eu trouxe para vocês várias questões para vocês pensarem e começarem a se organizar nesse processo e, muito mais que isso, agilizar isso. Lembrando que existe uma autorresponsabilidade dentro desse processo. Não adianta você ficar esperando que só a empresa faça. Você, como líder, vai ter que estudar, vai ter que buscar, vai ter que se organizar para poder falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Você vai ter que estudar sobre o tema. Lembrando que diversidade, equidade e inclusão é uma jornada. O que isso quer dizer? Não é porque eu fiz uma palestra hoje que eu não preciso mais falar sobre o tema. Não é porque eu trouxe uma determinada pessoa para falar em novembro que eu estou fazendo a diversidade e inclusão. A diversidade e inclusão é muito mais que isso. A diversidade e inclusão requer uma mudança de cultura. E a sua cultura ela precisa ser inclusiva. Por quê? Se você só criar políticas e não conseguir transformar a sua cultura, ela vai se apagar ou vai ficar relacionada só a uma pessoa. Então, hoje, quais são os desafios do mercado? É que se fala de diversidade e inclusão, cria-se os grupos de afinidade, esses grupos de afinidades criam algumas ações, mas não é o suficiente para mudar a cultura da empresa. Por quê? Para que a cultura mude, precisa de uma área de diversidade e inclusão, precisa investir nessa área, para que essa área possa pensar em como melhorar esse ambiente, pensando no mapeamento das pessoas que tem dentro da companhia, pensando nesse processo de como as pessoas estão vivenciando as suas experiências e as suas subjetividades dentro dessa companhia, relacionado a como você lida com essas pessoas. Por exemplo, se alguém denuncia algo, como é que a sua empresa faz? A sua empresa tem um canal de denúncia? Muitas vezes as empresas não têm canal de denúncia, e se tem um canal de denúncia, acaba não dando continuidade, porque acredita que a pessoa denunciou e vai ficar por isso mesmo. E este é um grande problema, um grande equívoco, porque quando você diz que tem um canal de denúncia e não dá andamento às denúncias feitas, essas pessoas acreditam que a empresa não é um lugar salutar, não é um lugar que realmente leve a sério diversidade, equidade e inclusão. Então, essas situações fazem com que essa empresa vai perdendo aí a sua motivação e as pessoas vão perdendo o interesse em trabalhar nessas empresas. E aí vou trazer um pouco dos números de tecnologia para a gente compreender, principalmente fintechs, né, que precisam da tecnologia para poder sobreviver e dar continuidade aos seus negócios. Então, até 2030 surgirão aí mais de 500 mil vagas na área de tecnologia. E hoje nós não conseguimos alocar
colocar pessoas dentro desse ambiente, nem 10%. O que isso quer dizer? Que nós temos um problema enorme em relação à qualidade dos serviços prestados, em relação à mão de obra. E a minha pergunta para você, que é fintech, é o que você está fazendo com isso? E por que eu trago esse dado? Porque para que a gente possa pensar em tecnologia e inovação, nós precisamos de pessoas que minimamente consigam fazer as 4 operações matemáticas. E mais de 60% dos jovens que saem hoje da escola pública não conseguem fazer essas operações. O que isso quer dizer? Sem pensamento lógico, sem tecnologia. Se eu não consigo analisar dados, se eu não consigo analisar informação, se eu não consigo programar, eu não consigo entregar para a minha empresa. Então, como é que vocês estão fazendo para treinar essas pessoas? Muitas empresas que já entenderam que vão precisar treinar, vão precisar treinar pessoas, mesmo que não seja da sua empresa, para poder ter mão de obra, elas já começaram a desenvolver. E aí a gente pensa em impacto social, né? Hoje a empresa, não adianta só você ser uma empresa, você tem que ter um compromisso social, e nós verificamos isso na época da pandemia. O quanto foi imprescindível que governo, empresas e sociedade se organizassem para resolver problemas como fome, como falta de tecnologia, como a realocação de vagas de emprego, realocação e treinamento em relação à tecnologia. Então, nós percebemos e vimos o quanto é importante que as empresas desenvolvam outras pessoas, que as empresas desenvolvam os seus funcionários de forma contínua. Para quê? Para que nesses momentos de risco ela consiga minimamente mitigar e ajustar isso. E um outro caminho que está sendo muito fortalecido por conta do ESG é a governança. A sua empresa precisa ter governança. Quando a gente pensa em governança, ela está relacionada a políticas, e não só a políticas, mas também a cultura de controle, de comando, de observar riscos e muito mais que isso, que gere um ambiente mais salutar para todas as pessoas que estão dentro dessa companhia. Então, se a sua empresa ainda não está pensando em governança, não é uma coisa que ela está se preocupando, meu convite para você é: corra. Corra, porque você vai precisar de governança para poder fazer as coisas acontecerem de fato. Na pandemia, as empresas que estavam minimamente organizadas em relação à governança, elas conseguiram mitigar riscos e se reorganizar dentro desse ambiente, né? O que permitiu que muitas empresas fizessem mais dinheiro. Tem empresas que dobraram aí o seu faturamento pelo fato de ter uma governança que realmente funcionasse. Então, meu convite para você é: comece a estudar, a olhar para ESG e, principalmente, a organizar o seu ambiente para que a governança aconteça e você consiga monitorar, e muito mais que monitorar, é fazer a ligação com o negócio. E eu vou trazer uma outra informação que é importante a gente pensar, é que, quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão, muita gente fala que é o certo a ser feito. É o certo a ser feito, a gente sabe, mas não está acontecendo. Então, meu convite para as empresas e para as pessoas que estão pensando em diversidade e inclusão é que tem que ser um braço do negócio. Não dá para fazer diversidade e inclusão separado do negócio. Se diversidade e inclusão não for um braço para o negócio, você vai ter dificuldade até para realocar pessoas e trazer dinheiro para poder fazer diversidade e inclusão. Então, lembrando que diversidade e inclusão é uma jornada com início, meio e não tem fim, porque a cada momento nós vamos mudando. Há 30 anos atrás, nossa gente, contei a minha idade. Há 30 anos atrás, quando a minha mãe falava sobre as questões raciais, falava sobre violência doméstica, esse era o panorama do Brasil. Nós estávamos falando sobre diversidade, mas era de forma muito diferente de que é hoje. A gente falava sobre violência doméstica e discriminação racial. Hoje nós estamos falando de vários temas. Estamos falando de tecnologia, estamos falando de sobrevivência do negócio, estamos falando de grupos subrepresentados, estamos falando de muitas coisas complexas que exigem que a gente tenha um mínimo de conhecimento sobre o tema para poder ajudar a nossa empresa. Então, a diversidade e inclusão, ela vai mudando as necessidades. Então, como eu falei para vocês, em 2050, nós teremos mais idosos do que jovens. E aí a pergunta é: como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou preparar a minha empresa para que ela chegue em 2050 com talentos que realmente agreguem valor?
Tudo isso são números e coisas que eu trago para a gente pensar e realmente se chocar, porque a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia de como nós estamos vivenciando isso. Um outro tema, quando a gente pensa em pessoas negras, nós estamos na base da pirâmide, né? Então, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, nós não conseguimos avançar. E nós olhamos ao nosso redor, a maioria dos líderes olha para o nosso redor e diz, não, está tudo bem. Imagina, eu não conheço uma pessoa preta. Ah, mas eu não sou racista, eu tenho até um amigo preto. Mas só ter um amigo preto não é suficiente para você não ser racista, porque você foi programado para ser um racista. Então, isso também acontece com as pessoas pretas que discriminam outras pessoas. Isso faz parte do processo, mas existe aí uma reprogramação e também uma questão propositiva. Não dá só para contar história, eu estou fazendo, eu estou vendo, eu não consigo, eu não encontro, já não funciona mais. Ah, mas eu não conheço sobre o tema, também já não funciona mais. Só você jogar na internet, você vai ver quantas informações sobre diversidade, equidade e inclusão. E quando a gente pensa, a gente fala muito sobre capitalismo, a gente está falando muito sobre capitalismo consciente, é através do capitalismo consciente que nós vamos também mudar e vamos de fato olhar para a diversidade, equidade e inclusão. Hoje, na minha geração, que foi ontem, as blogueiras negras começaram a trazer mais informações sobre as questões raciais, sobre o cabelo, sobre maquiagem, que abriu um caminho diferente para que a gente pudesse utilizar outras narrativas e outros lugares para realizar essas narrativas. Então, enquanto a gente só tinha TV aberta, a gente tinha um comando sobre aquilo. Quando veio a tecnologia, que foi um dos maiores presentes que os grupos subrepresentados tiveram, nós tivemos aí voz. Então, só observar o quanto o mercado está mudando através de ações que a população está realizando quando é contra algo. É só perceber como é que essa sociedade está se organizando quando quer cancelar alguém. Você já foi cancelado alguma vez? Pode ter certeza que se você se posicionar em relação à diversidade e inclusão, alguém da sua família vai te cancelar. Faz parte do negócio, né? Então, a gente precisa também ter essa coragem, e aí isso é para as empresas, essa coragem de entender que sim, vão ter haters, que sim, vão ter reclamações, que sim, vão ter clientes que não vão querer comprar de você quando você assumir a diversidade, equidade e inclusão, mas eu garanto para você que a médio prazo você vai colher aí grandes frutos de fazer o que é certo, que é trazer pessoas diversas para o seu ambiente, para que elas possam inovar, para que elas possam ser mais criativas, para que elas possam melhorar principalmente a sua marca empregadora. Como é que as pessoas estão te vendo? Como é que a sociedade está te vendo? Você faz parte desse processo, desse movimento de diversidade, equidade e inclusão? Muitas empresas que já começaram há muito tempo atrás, elas estão colhendo esses frutos. Lembrando que é esse processo contínuo, sim, de regar essa plantinha para que ela possa florescer. Trouxe para vocês várias informações sobre o tema. Eu acredito que deu uma sacudida na mente. Agora, o convite para vocês é que vocês comecem a pensar em algumas soluções que eu vou trazer. Então, tem uma pesquisa muito interessante da Ambima, que eu sugiro que vocês vejam, que é uma pesquisa falando sobre diversidade, equidade e inclusão no ambiente de capital. Né? Essa pesquisa, ela traz quais são os desafios que as empresas estão passando, como é que essas empresas estão se organizando para poder resolver essas questões e quais são as práticas que elas estão utilizando para poder trazer e fazer com que diversidade, equidade e inclusão realmente seja um processo contínuo e que possa ajudar as grandes companhias. Então, a primeira sugestão, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, é que você reveja a sua cultura. Né? Porque é a cultura que vai fazer com que esse processo seja realmente perene e não seja ligado a uma pessoa. Muitas empresas têm uma pessoa que é responsável por diversidade e inclusão, e se essa pessoa sai, acaba essa área de diversidade e inclusão. Então, a primeira sugestão é: organize uma área de diversidade, equidade e inclusão, onde vocês tenham uma conexão muito séria com o negócio. E qual conexão é essa? Como é que essa diversidade e inclusão pode atender o negócio? Como é que essa diversidade, equidade e inclusão pode fazer com que o negócio aconteça de fato? Quais são os indicadores que eu vou utilizar para saber se eu estou fazendo diversidade, equidade e inclusão? E tem uma discussão no mercado que fala muito, né, por qual diversidade eu vou começar. Tem muitas empresas que querem fazer todas as diversidades ao mesmo tempo, você vai ter um problema.
Porque você não consegue manter nenhuma, você não conhece nenhuma diversidade, nenhum grupo diverso. Como é que você vai pegar e vai querer colocar, trazer todos os recortes para a sua companhia? Então, o primeiro momento é cultura. Olhe para essa cultura, entenda que cultura é essa, entenda o que você quer para essa cultura e quais são as políticas, as regras, a missão, os valores, as crenças que você vai precisar reprogramar para que realmente a sua empresa seja diversa e inclusiva. O segundo ponto é, você precisa fazer um mapa da sua empresa, entender quem são essas pessoas, aonde elas estão, quais são os desafios dessas pessoas, se essas pessoas têm salários parecidos, entregando as mesmas coisas ou não. Então, fazer realmente uma análise interna para entender quais são os desafios ou qual é a diversidade que você vai precisar olhar e como você vai fazer para que ela aconteça de fato. Um terceiro ponto é, eu preciso monitorar isso. Nós temos tendência a fazer diversidade, equidade e inclusão. Ah, não, deixa acontecer, uma hora vai acontecer. Gente, não vai acontecer por acontecer. Você vai precisar ser propositivo. E vai precisar ser propositiva. A sua empresa vai precisar ter como valor diversidade, equidade e inclusão. Senão, não vai acontecer. Por quê? Nós vamos empurrando com a barriga, vamos deixando passar, não é problema meu, não, é muito difícil. E realmente é muito desafiador fazer diversidade, equidade e inclusão, principalmente quando as empresas não se envolvem nesse processo. Não adianta só trazer uma pessoa e dizer, nossa, agora nós somos diversos. Um outro ponto é, eu trouxe esse grupo subrepresentado, ou esses grupos subrepresentados, como é que eu vou fazer para que essas pessoas sintam que são parte desse ambiente? Né? Normalmente, as pessoas de grupos subrepresentados, elas vão passando por vários desafios. Mulheres são interrompidas com frequência, elas não conseguem, muitas vezes, mostrar o trabalho delas, e se elas mostram, alguém se apropria desse trabalho. Tem a questão de receber menos do que um homem na mesma posição. Hoje, as mulheres gastam 12 horas a mais do que os homens em serviços domésticos. O que isso quer dizer? Que enquanto esse homem está fazendo network, fazendo relacionamento, essa mulher está cuidando de casa, está cuidando de filho, e isso impacta, sim, na evolução dessa mulher na sua carreira. Então, você como empresa, e você também como companheiro ou companheira, como é que você vai fazer para conseguir ajustar essa agenda para que também essa pessoa consiga vivenciar aí a parte de fazer network, de desenvolver. Então, embora as mulheres sejam as que mais estudam, elas estudam muito mais do que os homens, elas não conseguem chegar em cargos de poder. Então, hoje, nós temos 13% do executivo do Brasil que são de mulheres e 0,4% que são de mulheres negras. Então, a gente percebe que existe um gap muito grande e que muitas empresas e pessoas acreditam realmente que não pode ser feito nada, que está muito bom como está, mas eu garanto para você que se você fizer minimamente algumas dicas que eu trouxe para você, a sua empresa vai ser muito diferente. Porque ela vai conseguir refletir a realidade da sociedade, a partir daí ela vai conseguir criar novos produtos e serviços que atendam pessoas diferentes. Então, os atendimentos hoje, por isso que tem a experiência do cliente, ele está muito diferente. Então, eu trago até um exemplo meu, eu sou harleira, então quem gosta de Harley também, gosta de moto, pode me chamar que eu vou passear, adoro moto. E eu fui comprar a minha moto no determinado lugar, e eu não fui bem tratada nesse lugar. A partir daí, eu tenho um pouco mais de consciência financeira, peguei os meus milhões e fui comprar em outra empresa. Essa empresa, com certeza, ou esse vendedor que não nos tratou bem, ele perdeu um valor. E ele não deve perder só de mim, deve perder de outras pessoas. Na geração da minha mãe, a gente dizia, tanto as mulheres quanto as pessoas pretas, íamos comprar em algum lugar, mesmo que a gente era maltratado, a gente comprava que era para provar que tem dinheiro. Hoje não. Eu pego meus milhões e vou comprar em outra empresa. E é isso que está acontecendo quando a gente vai pensando nesse capitalismo consciente. As pessoas estão buscando comprar de pessoas que te representam. Estão buscando comprar de lugares onde elas se sintam parte. Estão buscando comprar em lugares onde elas serão bem atendidas. Então, essa forma que a geração da minha mãe fazia para poder sobreviver até ao mercado, não funciona mais hoje. Então, quando a gente pensa que a maior parada gay do mundo é do Brasil, e ela movimenta 734 milhões, mais ou menos, para onde está indo esse dinheiro?
Será que a sua empresa está fazendo parte? Será que a sua empresa tem uma fatia desse dinheiro? Porque quando a gente pensa, embora as pessoas querem dizer, não, não é sobre dinheiro, é sobre dinheiro. Nós vivemos num país capitalista, as empresas precisam sobreviver e elas precisam de dinheiro para isso. A questão é, como é que eu estou comprando? De quem eu estou comprando? Por que eu estou comprando? Então, este processo de mudança de mindset em relação à compra também vai mudar o mercado, também vai mudar o mercado de capital, porque eu vou escolher comprar de pessoas e de empresas que realmente me mostrem que querem vender para mim. Uma segunda situação que vai mudar, que está mudando esse mercado, é a questão da imigração, né? A questão migratória. Nós estamos recebendo vários imigrantes. O mundo está passando por essa mudança de casas, né? As pessoas estão saindo dos conflitos e estão indo para outros lugares. Isso também muda a forma da compra. Isso também impacta o mercado. Como é que você está vendo isso? Como é que a sua empresa está se organizando para receber pessoas diferentes, principalmente de culturas diferentes, religiões diferentes, etnias diferentes? Será que você está preparado? Será que você tem alguma política dentro da sua empresa que prevê que essas pessoas serão bem tratadas e que minimamente elas serão ouvidas dentro desse ambiente para que elas se sintam parte? Então, são várias questões que vão fazer a gente repensar e, principalmente, nos organizarmos sobre o que nós queremos para as nossas empresas. E muito mais que isso, né? Que futuro que eu quero deixar para minha filha, para o meu filho, para minha sobrinha, para os meus amigos, né? Porque tudo isso vai acontecer hoje, o futuro é agora. E que futuro é esse, né? Como é que você está buscando esse futuro? O que você está fazendo para que esse futuro, de fato, seja mais diverso e inclusivo? Você quer que a sua filha passe os mesmos desafios que a sua mãe passou, que a sua esposa passou, ou que o seu filho também, se ele for PCD, LGBTQIA+. Então, são coisas que a gente precisa repensar, que é lógico, existe uma estrutura e a gente só vai conseguir mudar de fato quando a gente consegue juntar os três poderes, que a gente está falando de governo, está falando de sociedade, e está falando de empresas. Então, as empresas têm um papel crucial na mudança dessa história para que diversidade, equidade e inclusão realmente aconteça. Então, fazer um evento desse e trazer diversidade e inclusão é imprescindível para que a gente comece a repensar quais são os modos operantes daqui para frente. O que não faz mais sentido e que a gente continua repetindo. Porque para mim é natural eu olhar para o ambiente e só encontrar mulheres, ou só encontrar homens, ou só encontrar PCDs e não um lugar onde todas as pessoas façam parte desse ambiente e possam inovar. Então, são várias questões que fazem a gente repensar até a nossa relação enquanto indivíduo. Eu sempre digo que não tem como você ser uma pessoa diversa se você não vivenciar isso no dia a dia. Então, aonde você vai almoçar? Com quem você vai almoçar? Aonde você está estudando? São pessoas todas parecidas com você? Aonde você está buscando comprar? São de pessoas que você conhece? Então, são várias questões. E lembrando que o ser humano vai buscar sempre o que é mais confortável para ele. E o que é mais confortável para ele? Uma pessoa igual a mim. Então, quando você for fazer recrutamento e seleção, que é um dos desafios, quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão, como é que está sendo o meu processo seletivo? O meu processo seletivo realmente está sendo inclusivo? Eu realmente estou pensando em ajudar as pessoas e a minha empresa a crescerem através da diversidade e inclusão? Muitas pessoas param numa entrevista simplesmente por serem quem elas são. Então, eu vou trazer um exemplo da minha irmã. Minha irmã, não é porque é minha irmã, tá, gente? Mas ela é minha irmã. Ela é fantástica e ela está buscando emprego faz um tempo e ela tem alguns marcadores. Primeiro, uma mulher negra, depois uma mulher que passou dos 40 anos e ela está com muita dificuldade em conseguir recolocação profissional, embora ela esteja trabalhando. E aí, ela vai para as entrevistas e ela fala, Ana, não é possível. As pessoas, quando termina a entrevista, as pessoas falam que eu sou muito bem, que eu sou a pessoa ideal para a vaga, mas eu não consigo um emprego. Aí eu olho para ela e falo, por que será, né? Por que será? Então, a gente percebe que esse mindset do bonito, do belo, não está relacionado a uma mulher negra. Né? Do bonito, do belo, do inteligente, não está relacionado a uma mulher branca, por exemplo. Está relacionado a um homem cis de uma determinada idade. E a pergunta é, por que eu nunca contratei? Por que eu nunca busquei conhecer mais? E aí, um outro ponto que é extremamente importante para que você possa vivenciar e trazer diversidade e inclusão, você minimamente tem que conhecer pessoas diferentes. Você precisa ouvir as histórias dessas pessoas. Porque se você não ouvir essas histórias, você não vai encontrar nada parecido. E não encontrando nada parecido, você não vai contratar. E lembrando que a gente está falando sobre poder.
Então, por que não traz mais mulheres? Por que não traz mais PCDs? Por que não traz mais LGBTQIA+? Porque eu acredito que eu tenho que manter o mesmo modelo que foi durante 500 anos. Homens brancos, cis no topo e todo o resto só servindo. Só que o mercado mudou, as coisas mudaram. E as empresas que não entenderem isso, elas realmente vão morrer. E aí aproveito para dizer para vocês que a minha palestra está finalizando. Então, por gentileza, escrevam aí as suas perguntas, tá? Para que a gente possa responder. Eu trouxe para vocês várias informações e o meu convite para você neste momento é repense a sua forma de agir. Repense quais são as crenças e valores que estão te impedindo de você fazer com que a diversidade, equidade e inclusão aconteça. E lembre-se, diversidade, equidade e inclusão é sempre prosperidade. Nunca menos, nunca não vai dar, nunca. Quanto mais pessoas diversas, mais resultados positivos. E é isso. Muito bom, Ana. Estou de volta aqui com vocês, com a Ana Minuto, fazendo aqui as perguntas que chegam da plateia virtual, né? A gente está aqui no estúdio, mas tem muita gente assistindo a gente em casa, no escritório, no trabalho. Como a Ana falou, se você ainda não colocou a sua pergunta aqui, faz a pergunta que a Ana vai responder. A gente tem aqui agora mais uns 20 minutinhos aí para responder perguntas, um bate-papo muito legal. E olha, gente, a gente está aqui graças a Abrão Filho, né, uma empresa inovadora que está trazendo esse evento incrível, falando sobre toda uma jornada do mercado financeiro, carreira, negócios, pauta ESG, né, e a Ana aqui falando sobre uma pauta importante, que é a diversidade, que é a inclusão, né, que é justamente trazer pessoas diversas para o mercado, né? E a Abrão Filho é uma empresa inovadora, uma fintech, primeira fintech do mercado de câmbio, que tem justamente a flexibilidade de uma corretora com a segurança de um banco. Gente, para fazer a primeira pergunta aqui, como fazer para a minha empresa, né? Pergunta aqui da plateia, pergunta aqui vinda pela internet, fazer a minha empresa ter uma visão mais inclusiva de forma efetiva. Até porque a Ana falou aqui muitas vezes, né? Acho que a Ana salientou isso. Não adianta você só ter isso da boca para fora, né? Tem que ser efetivo. E acho que a pergunta está nesse sentido, Ana. Como mudar daquela coisa que é só fazer para as pessoas verem, para ficar bonitinho, para ficar bem na foto, para ser algo de fato real, inclusivo, diverso, efetivo? Ótima pergunta. Acredito que o primeiro ponto é você entender que a sua empresa não é inclusiva. Né? Que esse é um dos desafios. Né? As empresas têm dificuldade de reconhecer que não são inclusivas. Tem dificuldade de entender que tem gaps relacionados aos grupos subrepresentados. Então, o primeiro ponto é reconhecer isso. Depois é entender como diversidade, equidade e inclusão pode impactar o negócio. Né? Não é só fazer diversidade e inclusão por fazer diversidade e inclusão, porque senão você não consegue mostrar para o negócio o quanto é importante. É entender de fato qual é essa cultura e fazer com que a gente consiga e comece a falar mais sobre o tema. Porque eu falo sempre, a gente vai entender que diversidade e inclusão entrou na pauta quando a gente estiver falando até no boteco. Enquanto isso não acontecer, a gente está ainda falando nas salinhas, é só uma ou outra pessoa que fala. Então, é falar mais sobre o tema e muito mais que isso, gente, estudar. Porque a maioria acha que é só colocar uma pessoa preta lá, que conhece um pouco, ou colocar uma mulher e a gente já vai mudar o mundo. Não, nós precisamos especializar a área de diversidade e inclusão. É interessante que na palestra, não a anterior, mas a anterior, a do Marcelo Tais, a gente falou justamente sobre a consciência. Né? Então, essa consciência, tanto individual quanto corporativa, né, é importante, as empresas precisam reconhecer, né, ter autoconsciência sobre, no caso aqui, né, a falta de inclusão, a falta de diversidade. A próxima pergunta é, mulher, preta, LGBTQIA+, como impor de forma ativa, como me impor, no caso, né, a pessoa está perguntando, como me impor de forma ativa na minha empresa. Eu acho que falar um pouco de experiência, né, como é que você vê que ela pode se tornar alguém que tem voz, que tem fala, que é de fato ouvida e representada dentro da empresa. Bom, ela tem 3 marcadores, né? Mulher, parece que sim. preta e LGBTQIA+. É. Todos esses marcadores, por que os marcadores, as pessoas reclamam muito, né? Mas por que precisa dizer que é preta? Por que precisa dizer que é mulher? Por que precisa dizer que é gay? Porque se a gente não consegue entender
quem é esse grupo, a gente também não consegue pensar em políticas públicas ou em políticas empresariais para que a coisa aconteça. Então, o primeiro processo, e eu digo por experiência própria, é essa pessoa precisa fazer o autoconhecimento. Né? Por quê? Nós passamos, principalmente mulheres pretas, a vida toda dizendo pra gente que não é para você. A vida toda falaram para mim que esse palco não era para mim. Se eu tivesse acreditado, provavelmente eu não estaria aqui. Né? Então, tem um processo desse autoconhecimento, que aí é uma coisa com ela vai precisar, sim, buscar o autoconhecimento, até para entender como é que ela pode avançar nesse processo. O segundo é comunicação. Nós precisamos desenvolver comunicação, precisamos ter muita base para falar várias coisas, porque muitos de nós até quer trazer informação, independente de etnia, quer fazer, né, esse processo de se impor, mas falta conhecimento sobre algumas questões. Então, esse é o ponto. O terceiro ponto é, não vá nessa caminhada sozinha. Busque um gestor que pode ser seu aliado, busque outras pessoas pretas que estão passando por isso e juntas vocês podem criar, porque você sozinha vai se cansar e vai adoecer. E lembre-se, você não é responsável por mudar o seu negócio. O negócio precisa mudar, mas você pode ser um agente de mudança para colaborar. Muito bom. E nesse meio, nesse mundo, né, em que a diversidade ela é importante, uma das importâncias da diversidade é também trazer criatividade, né, trazer novas visões. Então, como é que a inclusão, como é que a diversidade pode contribuir para a inovação? E até conecta com o tema, mais uma vez, do Marcelo Tais, da ruptura, do crescimento exponencial. Se você não tiver uma visão do todo, né, e o todo só é possível você ter essa visão se você tiver todo mundo, né, embarcado. Não dá para ter uma visão do todo se você tiver só uma parcela da população. Né? Como é que isso impulsiona a criatividade? Bom, quando faz em área de tecnologia e finanças, a gente fala muito sobre brainstorms, né? Brainstorms é um desses caminhos, onde a gente tem um problema, uma questão, e a gente traz pessoas de visões diferentes, realidades diferentes, idades diferentes, etnias diferentes, para trazer a sua visão sobre aquele tema, ou trazer a sua solução para aquilo. O conjunto de visões diferentes, realidades diferentes, histórias diferentes, é que vai criar essa inovação, que vai criar essa criatividade. Porque, como eu já disse também, pessoas iguais entregam coisas iguais. Para que a gente possa entregar inovação, nós precisamos de várias cabeças pensantes, mas que partam de lugares totalmente diferentes. Legal. A gente fala muito da pauta ESG, ESG que é meio ambiente, social e governança. Mas quando a gente fala da diversidade, pensa muito no social, é claro, né, até porque tem a ver com isso. Mas aqui a pergunta traz a questão da governança ligada à parte da diversidade. Né? Então, como trabalhar a autoaceitação em empresas que não têm a governança muito bem definida. Então, acho que linka muito dentro da pauta ESG, que não é uma coisa só, tem 3 pilares, eles não são independentes, isolados, eles se conectam. Como é que você conecta isso na governança também? Eu sempre digo que diversidade, equidade e inclusão está nas 3 letrinhas. Não tem como você falar sobre ESG sem falar diversidade no E, no S e no G. É impossível, embora estejam querendo separar, né? Mas não tem como, porque estamos falando de pessoas, e pessoas estão em todas essas letras. Quando a gente pensa em governança, a governança ela é responsável por criar essas regras e essas políticas, criar esse direcionamento para que aconteça, de fato, a diversidade ou a inclusão. Né? Quando a gente pensa em governança, existe aí um processo dessa governança também ser inclusiva. Então, não dá para as mesmas pessoas também criarem políticas, né? Precisa trazer outros grupos. E, por mais que você não tenha a governança organizada, este é um passo. Se você tem escurecido para você que a sua empresa não tem, você vai precisar estudar e vai começar a estruturar isso. Porque a governança vai conseguir garantir que a diversidade, equidade e inclusão esteja nas 3 letrinhas e, de fato, a sua empresa seja impactada com isso. E quais são os riscos para as empresas que não tratam isso? Como é que essas empresas... Você falou um pouco na palestra, mas eu acho que vale a pena retomar esse tema, né? A empresa pode ficar para trás. O que pode acontecer com as empresas que não se atentarem à diversidade? E não só a diversidade, né, nos níveis, você fala, estagiário, né, os níveis iniciais, mas nas equipes de liderança. E como isso pode afetar realmente a capacidade de uma empresa se adaptar às demandas e preferências do mercado. Sim, eu tenho uma frase que eu digo sempre, que ninguém é capaz de resolver o que não enxerga. Então, se você é um homem branco, você não vai conseguir nunca entender o que uma mulher negra passa. Se você é um homem branco, você nunca vai conseguir entender o que o PCD passa.
Por isso que é importante trazer todo mundo. E qual que é o risco? Primeiro, realmente, da sua empresa não resistir num médio tempo. Né? Ela pode não existir mesmo, porque você não vai ter comprador, você não vai conseguir criar produtos e serviços que atenda essa comunidade, você não vai ter inovação e não vai ter criatividade, e outras empresas vão passar na sua frente. Isso é fato. E a gente percebe muito isso em fintech. Né? Por que as fintechs existem? Por uma demanda do mercado. O mercado já não conseguia suportar e vivenciar mais aquela burocracia. Hoje, as fintechs agilizam o processo. Tem um porquê de hoje a gente ter bancos, por exemplo, uma fintech com 90 milhões de pessoas. Existe um porquê. Né? Só que você só consegue atender a necessidade da sua população quando você conhece essa população. Né? Então, a falta do conhecimento dessa população é isso, sem inovação, sem criatividade. Um outro risco muito grave é para a marca empregadora. Né? Por quê? Como é que você se posiciona no mercado? Se você se posiciona no mercado dizendo que é diversa e não é, o público vai te cobrar. E a gente está percebendo isso nas redes sociais. Né? As pessoas estão questionando, estão brigando, estão buscando, porque é um lugar onde elas podem se movimentar, e a gente vê aí vários comerciais, por exemplo, que trouxe grupos subrepresentados, o estouro negativo que teve, mas também teve um estouro positivo muito grande, onde as empresas aí dobraram seu faturamento, por exemplo, em campanhas de Dia dos Pais. Então, a gente está falando, sim, de perenidade, da falta de perenidade desse negócio, está falando da falta de criatividade, de inovação e de talentos que queiram trabalhar na sua empresa. E isso, sem esses itens, provavelmente a sua empresa não consegue se manter. E quando a gente fala de diversidade, não é só diversidade pensando nas marcações, como você chamou. É também habilidades, experiências diferentes. Né? Como é que a inclusão de pessoas com experiências diferentes, habilidades diferentes, muitas vezes até por conta das experiências de vida, mas também por conta das experiências profissionais, né? Dos conhecimentos profissionais, pode impulsionar o meio corporativo? Primeiro é melhorar essa relação entre as equipes, né? A gente está hoje passando por um estresse muito forte dentro das companhias. Não é à toa que está se falando muito de saúde mental e de burnout, porque nós estamos em ambientes que são realmente adoecidos. E quando a gente tem pessoas com habilidades, competências, culturas diferentes, nós conseguimos, durante um tempo, a gente vai ter estresse nesse processo, né, porque são pessoas diferentes, lugares diferentes, informações diferentes, mas com o tempo, esse grupo vai se organizado e ele começa a entregar muito mais que um grupo homogêneo. Então, tem uma pesquisa que diz que foi dado um trabalho para um grupo de pessoas e um grupo, quando pensa em homens, alcançou 50% da solução, né, dessa inovação. E quando trouxeram mulheres, 78%, né? Criou-se uma visão, um grupo totalmente cultural, diferente em todos os itens. Isso demonstrou e demonstra o quanto a diversidade e inclusão de habilidades, cultura, religião impactam positivamente no negócio. Ana, hoje você mesmo falou que o mundo corporativo, ou até mesmo político, empresarial, todos os lugares são mais dominados por homens, né, e tudo mais, homens brancos, né, cis e tudo mais. Mas a gente precisa mudar. E a mudança passa, de alguma forma, por esses homens, por essas pessoas que hoje têm que, de alguma forma, mudar também a consciência. Né? E aí vem a questão da discussão sobre o lugar de fala. Como transitar nisso de forma leve e, ao mesmo tempo, dar, né, formas que essas pessoas que não têm um lugar de fala natural, né, no sentido de que não fazem parte dessas minorias da diversidade, para que aconteça de fato a mudança cultural, porque sem passar por essas pessoas que estão lá hoje, também vai ser difícil fazer essas mudanças. Sim, eu sempre digo, e guardem isso porque é para a vida. Diversidade é sobre conversas difíceis. Não existe falar de diversidade sem gerar dor em alguém. A gente vai chegar para falar de diversidade, todo mundo vai adorar, todo mundo vai gostar. Não. Porque são valores, são crenças. A vida toda acreditaram que a mulher preta não podia estar no palco. A vida toda acreditaram que o PCD não podia trabalhar. A vida toda acreditaram que trans é uma anomalia. Então, esse é o nosso mindset hoje. E aí, por que é tão importante que os homens brancos entendam isso? Porque a gente está falando em continuidade do negócio deles, está falando de criar ambientes mais produtivos e inovadores, ambientes que vão trazer mais dinheiro a partir daí, e que é o certo a ser feito.
Né? Porque existe uma questão que você já trouxe, que é essa questão dessa consciência. Mas também existe uma autorresponsabilidade que essa pessoa branca precisa ter. Ela não é responsável pelo racismo hoje, mas ela é responsável por fazer diferente. Porque ela recebeu tudo de alguém que outras pessoas não receberam. Então, ela tem hoje um ambiente, um local onde ela pode se posicionar e fazer a diversidade de fato. Né? E eu sempre digo, mas eu não posso falar para uma mulher negra. Não, você não pode falar para uma mulher negra porque só ela tem essa experiência. Mas se você estiver numa roda de conversa, não tiver uma mulher negra nem um homem negro, você pode questionar por que não. Né? Então, é utilizar esses lugares de poder para fazer diferente. Isso requer desse líder estudo, isso requer desse líder que ele conheça novas histórias, isso requer desse líder que ele reveja essa questão desses preconceitos, dessas discriminações, que às vezes ele ouve desde criança. Então, faz parte da vida dele. Ele vai precisar também passar por esse autoconhecimento, como eu já trouxe anteriormente. A próxima pergunta fala o seguinte: Mandurinha não faz verão. Como me destacar na sociedade, no mercado, sendo gay aos 40 anos? Tem um pouco a ver com a pergunta anterior, mas essa aqui é mais focada, né, num espectro único, né? Tá. Bom, não faz verão e é por isso que a gente precisa andar em grupo. Você vai precisar, tem vários grupos LGBTQIA+, que estão falando sobre carreira, que estão falando sobre soft skill, sobre hard skill. Se conectem a esses grupos. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto extremamente importante o mundo é da tecnologia. Então, você precisa começar a aprender uma linguagem de programação nova, você precisa entender um pouco mais sobre negócio e tecnologia, você vai precisar buscar habilidades, tanto hard skill quanto soft skill, que o mercado esteja precisando. Né? Por quê? Nós vamos ter que se atualizar. Eu tenho 20, mas os 20 chegam perto de você. Né? E eu tenho várias habilidades, conheço muita coisa, porque o mercado é sobre isso, aprender, reaprender e aprender novamente. Então, se você está fazendo uma transição de carreira, por exemplo, pense sim na área de tecnologia, e a tecnologia não é só programação. A tecnologia tem 500 mil áreas, experiência do cliente, marketing, tem muita coisa. Então, comece a buscar também o que você vai precisar desenvolver, o que você vai precisar aprender para chegar até lá, e se conecte com pessoas que possam te levar até lá. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que com o que você se relaciona? Quais pessoas vão falar sobre você numa mesa cheia de oportunidades? Na próxima pergunta fala sobre o etarismo. Bom, eu cheguei aos 40 esse ano, né? Ele pergunta o seguinte, você falou do etarismo, né? Um tema interessante, não entendo por que as pessoas com mais de 40 têm dificuldades em arrumar trabalho, são experientes, etc. Qual o porquê? Qual o problema disso? Ótimo, boa pergunta. Crença. Gente, até pouco tempo, eu vou falar a minha idade, que coisa horrorosa. Não anotem. 40 e alguns. Bem alguns, assim. Ó. No Brasil... no Brasil, não. No mundo, envelhecer é um pecado. Isso é uma crença. Até pouco tempo, quem pega metrô, ou pegava, quem era o idoso? Aquela pessoa de bengalinha esperando para sentar. Hoje, a idosa sou eu praticamente. Daqui a 10 anos eu estou entrando nesse processo. Realidade diferente. A minha forma de trabalho é diferente, a minha disposição é diferente. Hoje eu tenho possibilidade de fazer atividade física que a minha mãe não tinha. Então, nós temos uma crença de que envelhecer é ruim. Nós temos uma crença de que quem passa dos 40 anos é incapacitado para fazer qualquer coisa. Então, a gente está passando por esse processo de ressignificar isso. E quando a gente fala em etarismo, que é esse preconceito em relação a recrutamento de pessoas, ou trazer pessoas para dentro das companhias, as empresas vão ter que começar a pensar como vão manter essas pessoas. Além de manter, atualizar, ajudar elas a se atualizarem nessa nova realidade. Então, é preconceito, é um preconceito que está em todos nós, viu? Todos nós pensamos, eu preciso dar uma esticadinha aqui, eu preciso fazer assim, porque a gente não consegue aceitar a idade. Né? Tem até um programa, uma área de cosméticos, uma empresa de cosméticos que começou a falar sem filtro, né? Quanto filtro você usa para você distorcer a sua imagem, né? O quanto você não gosta de você, o quanto como você é, a ponto de trazer várias coisas que te afastem de quem você é.
É isso mesmo. Eu cheguei aos 40, eu tô tranquilo com a minha idade, tá? Ah, mas homem, quando faz 40, meu bem, ele vai ficando mais bonito, dizem. É a mulher que fica caída, é o que dizem. Mentira, não. Ó, a próxima pessoa que fez a pergunta, ela vive até uma situação um pouco diferente das perguntas anteriores, né? Ela fala o seguinte: sou uma mulher trans e negra, trabalho numa empresa que me representa, ou seja, ela vive um momento bacana nisso, mas ela pergunta qual conselho que você daria para ela propagar isso, né? Como é que ela que vive uma realidade bacana, uma empresa que representa, que tem tudo isso, tá bom, mas ela quer ir além, ela quer levar isso para outros lugares. Que maravilha, parabéns para você que consegue estar numa empresa que tem essa visão e que você se sinta parte. A primeira coisa é esse processo do autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você consegue contar a sua história. O que muda, são as histórias, né? Então comece a contar mais a sua história para outras pessoas trans, para elas entenderem que sim, você chegou e é possível trazer outras pessoas. O outro ponto é você entender que você vai precisar conversar com mais pessoas, né? Que sejam parceiros que te ajudem a trazer mais pessoas trans. E, para além disso, lembrar que pessoas trans não podem ficar só na base. A gente vai entender que realmente uma empresa é diversa quando a gente tiver trans CIO, quando a gente tiver trans como líder, como gerente. E aí é um processo, sim, de autoconhecimento, de troca, de contar suas histórias para trazer mais pessoas. Você falou do momento que a gente está, uma foto, né, uma realidade que a gente tem vivido que é uma realidade atual, de 2023. Mas você acha que nos últimos anos melhorou? As empresas têm se importado mais? Se você olhar o filme dos últimos 20 anos, isso tem melhorado em relação à preocupação real, não a fake, não aquela só para parecer bonita na imagem. Você acha que melhorou realmente para a diversidade? Bom, acredito que sim, mas eu tenho uma teoria, ou 2, 3, ou 4 teorias, ou 10. Vamos lá. A primeira é que, sim, estamos evoluindo a passos muito pequenos, né? E aí, é demorado por quê? Porque nós estamos falando de mente. É demorado por quê? Porque eu acredito que eu preciso ter poder e o resto não. É demorado por quê? Porque eu acredito que é natural 1% da população ter todo o dinheiro de 99%. É natural porque eu acredito que eu preciso ser muito quinquilionário e que o resto não precisa. É natural neste processo, né? Então a gente tem muito para fazer em relação a isso. O segundo ponto é que ainda não começou a doer no bolso. Quando começar a doer no bolso, as pessoas vão se movimentar para fazer. Estamos evoluindo? Estamos evoluindo. Eu não pensaria, há 15 anos atrás, um evento desse com uma mulher preta. Ou 2, que vai ter a Rachel também amanhã. Então, quer dizer, a gente percebe que está avançando? Está avançando. A pergunta é, está avançando para quem? Em qual lugar? Com quais pessoas? Porque, no momento, são 5 ou 6 pessoas que estão no mercado enquanto mulheres pretas e estão em tudo quanto é lugar. Como é que a gente faz para trazer mais mulheres pretas? Como é que a gente faz para trazer mais PCDs? Como é que a gente traz para trazer mais LGBTQI? Que acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Estamos evoluindo? Sim. Hoje estamos na base ainda, a população negra, mulheres PCD? Sim. Ontem isso não estava acontecendo, agora tá. Mas o que mais? Aonde mais as pessoas podem estar e devem estar? O que eu, dentro do meu lugar de privilégio, posso fazer para trazer mais pessoas diversas para dentro das companhias, para não ficar sempre as mesmas pessoas? Legal. Ó, nosso tempo está acabando, o papo está muito legal, a gente tem mais evento, mais palestra. Ana, para você se despedir, contato, como é que as pessoas te acham, querem continuar aprendendo, trazendo você para falar, como é que faz? Ótimo, gente. Já que a gente está falando sobre finanças, eu adoro dinheiro, tá? Podem me contratar em todas as redes, Ana Minuto, LinkedIn, Facebook, Twitter, que é novo aí, estou em todas as redes como Ana Minuto, site www.anaminuto.com.br, telefone 94702-6272. Espero que eu tenha acertado, porque às vezes eu dou uma... E é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês e espero estar no próximo. Tchau!